nome espanhol poderá ser como Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia. Queria ter aula hoje, hein, Luana? Não queria não, professor. Você tem a noção do tanto de matéria que a gente tem? Para a prova de quando? Sexta? Não, a gente tem Chechel na segunda e o homem não para de dar aula. Então, a última aula dele tem 50 minutos e ele fica falando. É excelente, mas tem matéria. É que ele tá que nem eu, atrasado em tudo no programa aí, ó. Não tá atrasado não, ele que gosta de falar mesmo. A gente tem tributário com Muralha, a gente tem a peça da Alessandra para fazer em 2 horas. Pensa. Ela deu 2 horas só, depois você fala que o meu laboratório é difícil. Só um minutinho, deixa eu apagar. Mas a gente... Mas a gente não sabe fazer peça direito ainda, professor. A gente demora 1 semana, 2 semanas para fazer o negócio, para a gente conseguir tirar 5, né? E ela quer que a gente faça uma prova em 2 horas. Eu achava que ela tinha que dar pelo menos 1 dia, assim, para fazer, sabe? Tá vendo? E depois vocês falam que o meu laboratório é difícil. Não, mas seu laboratório é difícil. Eu dei 5 horas para os alunos fazerem a peça. É? E não vou corrigir nem as peças que foram entregues durante... Vocês fazem em individual as peças ou em grupo? Em grupo. Mas ela corrige. Ela não dá, se não tiver conforme tudo correto, ela não dá 5. Tá vendo? Eu vou dar ponto para todo mundo. Só vou corrigir a prova. Ah, mas pelo que eu vi das suas peças também, misericórdia, né? A prova. Ela dá peça do quê? Ela dá laboratório civil. A prova pode ser qualquer peça. Entendi. Em grupo de quantas pessoas? 3, 4. São quantas pessoas no laboratório? 40? Não. Ah, são várias turmas. Acho que tem 16 por em cada turma. Na minha são 12, professor. Mas eu Então. fiz a prova dela. Ela faz. Eu vou copiar o modelo dela de grupo. Eu não preciso corrigir todas as peças. Aí eu começo a corrigir. E vocês têm que entregar no dia ou é uma semana? Uma semana, né? 1 semana, 2 semanas. Depende. Entendi. Aí vocês se reúnem entre o grupo e fazem as peças. Ou não? Sim, a gente se reúne. Pelo Zoom mesmo a gente faz. Tá. Bom, então, olha, vamos terminar aquela aulinha lá de greve ou lockout, né? Que a gente chama de ação sindical. Então, só para relembrar,
a gente estava falando de greve lockout, e a gente disse, num determinado momento, que a greve é a melhor ferramenta, o melhor remédio que existe para o trabalhador fazer uma pressão na negociação, né? Uma pressão na negociação, porque a negociação está sendo infrutífera, não está surtindo muito efeito, um quer dar X e o outro quer Y, e ninguém chega no meio termo, ou então o empregador está oferecendo um valor muito baixo nessa negociação, né? De maneira com que, para forçar uma negociação melhor, a greve é o melhor instrumento de pressão para essa negociação, né? Então, e em contrapartida, no nosso sistema jurídico, né, a greve, o lockout, que seria a expressão que se utiliza para paralisação do empregador, por uma forma também de, vamos dizer assim, uma forma de pressão em cima da categoria dos trabalhadores, para alguma reivindicação que seja, a gente tem uma questão de que é proibido no sistema jurídico brasileiro o lockout, né? Só é admitido efetivamente a greve dos trabalhadores, conforme está no artigo 9º da Constituição Federal lá. Tá? Bom, então, a gente viu isso tudo, viu essa introdução, a gente passou na outra aula pelo um breve apanhado histórico, que a greve de início ela não era permitida, depois ela passa a ser tolerada, mas ainda não é vista como um direito, e depois ela, num governo ali fascista, os movimentos sindicais e as greves, elas são validadas, mas não ainda como um direito. No governo militar, ela é vista como um direito, mas é óbvio que numa ditadura as garantias não são respeitadas, então qualquer movimento grevista poderia ser considerado um movimento subversivo, como é a história do Lula, né? E aí nós temos algumas concepções aqui a respeito da greve, né? E aí, assim, concepções no sentido ideológico da greve, vamos dizer assim. Nós temos uma concepção político-trabalhista, né? Político-trabalhista, e uma concepção profissional, econômico-profissional. Então, a greve político-trabalhista é uma luta política. E uma greve econômica profissional, ela trata dos assuntos econômicos da categoria. Então, por exemplo, só para a gente visualizar, alguns anos, lá por 2014, 2015, teve todas aquelas paralisações, o movimento vai para a rua, em São Paulo, e etc. e tal. E começou com a história do Vale Transporte, no município de São Paulo, que não queria reduzir o preço, os estudantes foram para a rua, teve toda aquela quebradeira, então todo mundo participou disso. E num determinado momento, o pessoal da CTPM, lá do Transporte Municipal de São Paulo, eles deflagraram uma greve. Mas não era uma greve em que eles estavam reivindicando um aumento salarial. Não tinha esse interesse econômico profissional. Era uma greve que tinha um interesse político-trabalhista. Eles estavam reivindicando de ordem, alguma coisa na ordem de passagens, condições de trabalho, contra o governo atual que estava, mas ela não tinha uma reivindicação de aumento de salário, condições melhores de emprego. Então, é uma greve que a gente fala que é político-trabalhista. Em outras situações, podem efetivamente acontecer isso, e isso é muito novo para o direito do trabalho, essas greves de cunho político-trabalhista. Então, por exemplo, uma certa categoria parar, né, fazer uma paralisação, eu poderia dizer até, por exemplo, uma greve político-trabalhista. A gente está aí à beira de uma privatização da Agência dos Correios, né? Então, eu poderia dizer plenamente para vocês que, de certa forma, né,
Isso seria se os funcionários do Correio viessem fazer uma greve junto com o seu sindicato, que isso poderia ter um cunho político-trabalhista. A primeiro momento, eles não estão reivindicando, não é uma concepção econômico-profissional. Também é, mas não puramente econômico-profissional. Por conta do seguinte motivo, né? Eles não estão reivindicando aumento de salário, eles não estão reivindicando condições de trabalho. Eles só querem que essa nova política do governo de privatização não se instale no país, ou seja, que não atinja especificamente os Correios. Então, é uma concepção político-profissional ou político-trabalhista. Então, a greve pode ter essa concepção política. Então, concepção política é a greve utilizada por vários motivos, sem necessariamente como meio para a defesa dos interesses dos trabalhadores. Transcende a questão coletiva daquela categoria, transcende o interesse individual de cada trabalhador, transcende os reflexos do que vai acontecer numa negociação coletiva no contrato individual de trabalho. É algo político. É algo que tem uma natureza trabalhista, claro, mas também uma natureza política. Como é o exemplo da greve da CTPM lá em 2014, por exemplo, no município de São Paulo, em que eles não reivindicavam, por exemplo, nada de aumento de salário, mas sim eles fizeram uma paralisação contra uma política governamental daquele momento. A gente pode até procurar no Google, se for o caso, se há dúvida em relação a isso, né? Então, essa é uma primeira concepção. Mas, via de regra, por exemplo, via de regra, nós teríamos uma outra concepção, que é a mais, vamos dizer assim, a mais corriqueira de acontecer, né? É a mais corriqueira, é a mais atual, é a mais recorrente, que é a greve econômico-profissional. E lembre-se, se tem greve, existe um movimento anterior de negociação que foi frustrada. Então, se tem greve, existe um movimento anterior de negociação que, por algum motivo, frustrou. As partes não chegaram ao consenso para estabelecer as condições, a contratação coletiva, ou seja, acordo coletivo e convenção coletiva, né? Então, se houve greve, é porque realmente não se chegou à questão de um consenso naquela negociação. Então, se houve greve, não se chega a essa questão. Só que aí eu olho pela essa perspectiva, tudo bem, né? Não se chegou a um consenso, e aí é o que eu estou dizendo a vocês, porque a maioria dessas greves envolve esse processo de negociação anterior, onde as partes não chegaram, num consenso comum a respeito daquilo que se negocia. Então, a greve econômico-profissional, ela é a mais corriqueira que existe. Essa greve de cunho político trabalhista, ela tem uma tendência, obviamente, de acontecer cada vez mais, né? Mas não é o que a gente tem visto que prevalece, vamos dizer assim. Então, prevalece hoje essas greves de cunho econômico profissional. Agora, obviamente, volto a repetir, a gente vive numa mudança um pouco de aspecto nesse sentido, de que as greves são começadas a serem utilizadas não só na perspectiva do trabalhador ele querer, por exemplo, o aumento de salário, o aumento do plano de saúde, o aumento do ticket de refeição, mas por outras questões que não tenham absolutamente um cunho extremamente econômico. Por exemplo, na Espanha, no ano passado, houve greve de uns trabalhadores de um hospital,
com relação à reivindicação de melhores EPIs ou troca de EPIs, alguma coisa por conta da Covid-19. Então, olha só, não tem estritamente uma concepção econômica profissional. Estritamente, não. Ela tem uma concepção profissional. Mas ninguém estava ali reivindicando, ninguém reivindicava naquele momento um aumento de salário, um aumento de valor de cesta básica, um aumento de... Enfim, não era isso que se reivindicava. O que se reivindica naquela greve, naquele momento, eram condições de trabalho, melhores condições de trabalho em razão da Covid, melhores fornecimentos de EPI. A gente fala que é uma greve ambiental. É uma greve ambiental, né? Então, vejam só, não é apenas no aspecto econômico que a categoria chega numa greve. Não é apenas no aspecto econômico que a categoria chega numa greve. Pode ser por interesse profissional, como é o caso do ambiente de trabalho. Pode ser também por um interesse político, contra uma política governamental. E essa questão da concepção política da greve, é o que eu estou dizendo a vocês agora. Ela é muito nova. Ela é muito nova. É uma questão muito nova a respeito de concepções políticas de um movimento grevista, da paralisação. Então, a gente pode imaginar, por exemplo, hoje, e aí vocês viram, por exemplo, uma greve que se estourou no governo, um pouco antes do Bolsonaro entrar no poder, foi a questão da greve dos caminhoneiros. E o que mais interessante, que a maioria dos caminhoneiros que entraram em greve não eram empregados registrados pela CLT. Não eram atingidos por negociação coletiva. Eles eram donos do próprio caminhão. Eles eram os determinados caminhoneiros fretistas, o que detém o próprio caminhão, trabalham como prestadores de serviço autônomo, mas eles ingressaram numa greve sem pertencer, sem ter um registro de contrato de trabalho, não contra o seu empregador. Aliás, a denúncia foi que os donos dessas empresas de transporte estavam alimentando a greve, o que poderia até ser caracterizado como lockout, mas não foi caracterizado como lockout. Eles diziam, tanto para os seus caminhoneiros empregados, quanto para os seus freelances, que são os fretistas, que a gente chama, que são os donos dos próprios caminhões que fazem transporte, né, de mercadoria. E aí eles falam, ó, parem com os caminhões mesmo, o preço do combustível está muito alto, o preço do pedágio está muito alto, e aqui a gente quer um subsídio do governo com relação ao diesel. E naquele momento foi concedido um subsídio. Então, perceba, ninguém estava ali, até porque a maioria eram autônomos, eram donos do próprio caminhão. Eles não tinham essa perspectiva econômica no sentido de melhoria de condições de trabalho. Obviamente que, por uma via indireta, isso refletia no bolso do motorista de caminhão autônomo, que aí, se você reduz o preço do combustível, aumenta a margem de lucro dele no frete. Mas ele não era empregado, a maioria não era empregado. A maioria é autônoma, a convenção coletiva e acordo coletivo não serve para autônomo, serve para a categoria, né, de empregados ali registrados. A não ser que você tenha um sindicato que represente os autônomos de frete de caminhão, aí é uma outra situação. Mas o que eles estavam reivindicando era contra uma política governamental de interferência no preço do combustível da Petrobras. Quando o Bolsonaro assume, ele fala assim, a Petrobras, a partir desse momento, tem a sua gestão própria, não tem interferência do governo, e o preço do combustível que vai se estabelecer é o preço de mercado. Não vai haver mais subsídio da gente, de grana do Estado, da União, no preço da gasolina. E até uns tempos atrás, estavam falando, o diesel está ficando caro novamente e tal, e aí vai parar de novo os caminhoneiros. E aí ele fez agora alguma política aí de isenção de um monte de imposto aí para baratear o frete novamente. Então, vejam,
essa paralisação de uns caminhoneiros que, em sua maioria, eram autônomos, não tinham registro de emprego na carteira de trabalho, foi basicamente uma greve de cunho político-trabalhista, contra uma política de preços de combustível no país. Basicamente foi isso. Então, percebam só que não é só na concepção econômica de aumento de salário, aumento de vale transporte, aumento de ticket de refeição, que as pessoas entram em greve. Existem outras concepções de greve. Só que para o direito do trabalho, para o direito coletivo, o que chama mais atenção, até em termos de legislação, para entender dissídio, negociação, é óbvio que e é o que mais acontece, é óbvio que são as greves de cunho econômico profissional, em que a categoria está tentando negociar com muito sacrifício um aumento de salário, ticket de refeição, benefício, não tem resultado nessa negociação. E aí, como a maior e melhor força de pressão da categoria econômica, ou seja, dos sindicatos dos empregadores, é você paralisar. Vamos paralisar. Você paralisa a fim de que o outro negocie com você, melhore as condições de negociação, né? É como se imaginasse a gente fazendo uma greve de fome, né? Sei lá, olha, vou fazer uma greve de fome em casa, e minha esposa começa a se preocupar, ela começa a me agradar mais ainda, quer dizer, já me agrada pouco. Ela melhora o grau de agrado de 2% só para eu não morrer de fome. Então, é isso mais ou menos que acontece. Ela melhora as condições de negociação só para eu voltar a comer. Apesar de que é capaz de ela falar assim, não, você já está gordinho, você pode ficar uns 2 meses fazendo greve de fome, quem sabe você não emagrece. Mas tudo bem, é assim que funciona, né? Mas então é isso, né? Então, a gente tem essas concepções da greve. Então, olhem só que interessante. E isso é muito importante. E aí, por que eu estou falando para vocês? Porque essas greves ambientais, como é, por exemplo, a reivindicação de EPIs por conta da Covid, greves com concepção política, a doutrina, até um determinado momento, mas eu acho que a tendência é a mudança de foco disso, ela não admitia a greve com concepção política. A doutrina, ela não admite a greve com concepção política. Então, tomem cuidado com isso, porque é algo muito novo. Então, até o momento, a maioria dos doutrinadores, os de mais renome no país, inclusive a jurisprudência nacional, dizem que greve com concepção político-trabalhista não é admitido pelo ordenamento jurídico. O que é admitido pelo ordenamento jurídico, pela Lei 7783, lá, são as greves de cunho econômico profissional. E tem uma razão lógica, é isso que eu quero que vocês entendam, porque isso foi um instrumento para melhorar a negociação entre sindicatos trabalhadores e sindicatos dos empregadores, para forçar essa negociação e para chegar no resultado final da contratação coletiva, acordo coletivo ou convenção coletiva, que vai desembocar no contrato individual de trabalho, vai surtir efeito no contrato individual de trabalho. Para isso que foi idealizado o movimento grevista. E aí, por isso que a maioria dos doutrinadores e a jurisprudência nacional só reconhecem a greve no cunho econômico, apesar de existir greves de cunho político, trabalhista, enfim, ambientais. Mas eu acho, aí é um achismo do professor, que as coisas tendem a evoluir com relação a isso, porque a vida é muito dinâmica nesse sentido, tá? Mas o importante é vocês terem essa primeira visão a respeito da greve. E aí tem lá, eu falo a greve como uma concepção político-trabalhista, o ato de protesto em si não é considerado como greve, pode ser os trabalhadores organizados até, por exemplo, os trabalhadores da CUT, né? Ou os trabalhadores dos sindicatos metalúrgicos de Taubaté fazem uma passeata hoje, vão parar o trânsito da cidade por conta fora Bolsonaro.
Então, isso é um ato de protesto, não é um movimento grevista. Na concepção econômica e profissional, aí é o conceito de greve, que é o que a lei admite por hora, né? A greve é a suspensão coletiva temporária pacífica, total ou parcial. Eita. Total ou parcial. Tudo que eu estou dizendo aqui para vocês tem no slide, tá? Depois a Luana vai me cobrar, eu compartilho com ela. Olha lá. A concepção econômica da greve, que se admite pela jurisprudência e pela doutrina, a greve política não, apesar da sua existência, suspende-se ou paralisa-se de forma coletiva, temporária e pacífica, isso é muito importante, porque o sistema não vai admitir greve com quebra-quebra, com tiroteio, com porradaria. Então, pacífica, total ou parcial, e a gente vai ver isso, pode ser só um setor de uma determinada indústria, pode ser só uma categoria de empregados, por exemplo, na GM, pode ser só os bombeiros, pode ser só, sei lá, uma categoria de empregados dentro daquela categoria de metalúrgicos, não precisa ser a paralisação total, até porque a gente vai ver que em atividades essenciais não pode haver paralisação de todos os trabalhadores, da prestação de serviço em busca da melhoria ou da manutenção das condições de trabalho. Leia-se condições de trabalho, aquilo que, obviamente, tem cunho de natureza econômica, em sua maioria. O artigo 9º da Lei de Greve, que trata da concepção econômico-profissional. Volto a repetir, diga-se, é a que prevalece na doutrina e na jurisprudência. Por hora, a gente tem que, assim, existem greves políticas, elas são admitidas pelo direito nacional, pela doutrina e pela jurisprudência, não. Até pela lei, também não, porque são coisas que vêm acontecendo, vamos dizer assim, coisas novas, né? Greves que chamaram muita atenção a partir daquele movimento do Black Boosters lá, das passagens de ônibus em São Paulo. A discussão a respeito de greves de natureza política veio se aquecendo a partir de 2014. Então, é algo muito novo, tá? Natureza jurídica do direito de greve é justamente decorrente da negociação, né? E é um direito, né? A autorização do ordenamento jurídico para alguém que empreenda uma reação diante de uma ação constrangedora. Então, o ordenamento jurídico chancelando a sua paralisação de atividade, e aí a ação constrangedora eu posso traduzir aquela inibição total do empregador ou da categoria de empregadores em cruzar os braços e não negociar. E é isso que eu quero que vocês entendam, sendo repetitivo, né? Você que está na categoria dos trabalhadores ou na sua categoria, você senta na mesa de negociação e fala, olha, eu quero 5 mil reais, eu quero 5% de aumento do meu salário. Você imaginem que tristeza seria que simplesmente o empregador ou a categoria dos empregadores simplesmente cruzassem os braços e falassem, né? Não vamos negociar nada. Não, mas senta aqui, vamos conversar. Não, não quero conversar. Não haveria outra solução senão o Instituto da Greve. Mas espera aqui, você não quer nem estabelecer um diálogo sobre as minhas condições de trabalho? Não, não quero. Que ferva. Eu quero que você passe 5, 10 anos sem reajuste de salário, sem reajuste de benefícios, sem nada. Você imagina se eu não tivesse o Instituto da Greve? Eu creio que todos os empregadores do Brasil, todas as categorias econômicas, simplesmente cruzariam os braços perto da database. Lembre-se que database é aquela data instituída por lei que as categorias escolhem e que será um aumento e o reajuste dos salários daquela categoria, para que não haja perda inflacionária. Eu não posso deixar uma categoria ter o reajuste do seu salário daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, hoje, se eu ganho, mesmo que eu ganhe 10 mil reais, daqui a 10 anos, meus 10 mil vai valer 2. A inflação comeu todo o meu poder aquisitivo.
Se hoje eu consigo manter 2 filhos, sei lá, numa escola, ter um carro, uma casa, daqui a 10 anos eu não consigo ter nada disso. Por isso que a necessidade de você reajustar o salário anualmente. E é por isso que o governo federal, numa política de seguridade social ou de assistencialismo, reajusta os benefícios previdenciários todos os anos, para recompor a perda inflacionária. Às vezes não consegue recompor totalmente a perda, mas algum ganho dá para o trabalhador. E é por isso que ele anuncia, o ano que vem vai ser o salário mínimo de tanto. É a data base do pessoal que ganha benefício previdenciário, por exemplo. Não o salário mínimo necessariamente, mas estou falando de previdência, de benefício de previdência social. Então, vocês imaginem se essas categorias econômicas, se esses empregadores simplesmente cruzassem os braços e dissessem assim, a partir de hoje a gente não negocia mais nada, só daqui a 10 anos. O país ia virar uma bomba, né? Se eu não tivesse instituto de greve, ia ser uma quebradeira total, né? Porque, quer dizer, eu não vou ter aumento de salário, não vou ter nada daqui a 10 anos. Aí o legislador, copiando um modelo mundial, porque a greve não é um instituto nosso, inclusive nasceu na França, e a palavra greve vem da expressão de graveto, porque foi uma paralisação que ocorreu numa determinada praça da França, que tinha lá perto do mar, e alguma coisa nesse sentido, e tinha muitos gravetos, e um grupo de trabalhadores resolveu parar, e aqueles gravetos faziam barulho, então ficou como greve, ou algo assim, né? A origem da palavra. Então, não é um modelo nosso, greve não somos nós que criamos, greve tem no mundo inteiro, né? Pelo menos nos países democráticos se admitem greve, né? Então, se não houvesse a greve, os trabalhadores estariam fadados ao insucesso com relação a uma negociação. E ficariam com o salário congelado, provavelmente, por isso da concepção econômica da greve, durante 1000 anos, até a perda, até morrer com o salário perdido, comido pela inflação, vamos dizer assim. Com relação à titularidade da greve, nós temos 3 correntes doutrinárias que falam sobre titularidade. Então, diz assim, a greve como direito do sindicato, a greve como direito coletivo dos trabalhadores e a greve como direito subjetivo dos trabalhadores. Então, olha só, quem que seria o titular da greve? Então, nós temos 3 correntes a respeito disso. Temos a greve como direito do sindicato, a primeira corrente, a segunda corrente, a greve como direito coletivo dos trabalhadores, e a terceira corrente, a greve como um direito subjetivo dos trabalhadores. O José Cláudio Monteiro de Brito Filho, ele tem uma outra corrente ali, ele diz o seguinte, ele diz que o direito de greve é um direito individual do trabalhador. Sai da perspectiva do direito coletivo e entra na perspectiva do direito subjetivo do trabalhador. Esse é o posicionamento que eu cito nos meus slides, pode ter uma corrente doutrinária diversa, obviamente, que eu cito nos meus slides. Então, assim, José Cláudio Monteiro de Brito Filho entende que a greve é um direito individual do trabalhador, portanto, a greve é um direito subjetivo do trabalhador. Greve como direito subjetivo José Cláudio Monteiro de Brito Filho, tá? Greve como direito subjetivo, ou seja, que é igual a um direito individual do trabalhador. E por que eu cito ele? Porque é a corrente doutrinária que eu concordo com essa definição. Porque, vejam só, a categoria de trabalhadores resolve falar para o sindicato. Os metalúrgicos de Taubaté, lá da Volkswagen, chegam num sindicato e falam assim, olha, a gente precisa deflagrar uma greve aqui porque não vão dar um aumento de salário para nós, o aumento é 1%, a gente quer 7%. E lá tem 4.000 empregados, imaginemos. E nós todos dessa turma também somos trabalhadores da Volkswagen, dentro desses 4.000. Nós somos lá 30 pessoas que trabalhamos na Volkswagen. Só que nós aqui, em uma reunião de café, que nem nessa manhã, a gente fala assim, olha,
cada um aqui delibera o que quer. Eu, Lúcio, falo, olha, bicho, eu não vou aderir ao movimento grevista, não, vou trabalhar. Ah, mas o sindicato vai estar na porta, não vai deixar, mas eles não podem fazer isso. Eu vou entrar e vou trabalhar. O sindicato faz isso. O sindicato fica na porta, de maneira que se eu quiser entrar, se a Luana quiser entrar para trabalhar, eles ficam tentando convencer, ou às vezes impedindo, até com porradaria, para que eu não entre nas dependências da fábrica, o que é proibido, porque eu tenho meu direito individual. Então, olha só, por isso que José Cláudio Monteiro de Brito Filho, ele fala que a greve, ele adere à corrente doutrinária que a titularidade da greve é como um direito subjetivo, um direito individual, porque o trabalhador pode escolher ou não individualmente aderir à greve. Então, de nós todos, alguns podem falar, eu vou aderir, e outros não. Por exemplo, quando eu fazia faculdade, eu trabalhava no Bradesco. Todo mês de setembro, tinha sempre uma semana de greve. E todos os bancos aderiam à greve, menos os funcionários do Bradesco, porque a gente era Caxias, porque a gente era bonzinho, não. É porque a gente tinha um fantasma da demissão dentro do Bradesco. Ó, quem participa de greve é mandado embora. A maioria não queria participar de greve. O sindicato ficava na porta tentando convencer a gente não entrar na agência e aderir à greve. Mas era um direito individual meu. E é por isso que eu sigo a corrente doutrinária do José Cláudio Monteiro de Brito Filho, porque ele diz que a greve é como um direito subjetivo, porque é um direito individual do trabalhador escolher ou não aderir à greve. Ah? Então, assim, olha, a gente fala aqui de forma passiva a possibilidade do trabalhador de não paralisação e de forma ativa a possibilidade do grupo de trabalhadores de paralisação. Né? Então, de forma ativa, a categoria resolve paralisar, mas de forma passiva, eu individualmente resolvo não aderir à paralisação. O importante não é nem entender de forma ativa ou de forma passiva, são só que existem as três correntes, uma como direito sindicato, uma corrente doutrinária que diz que a titularidade é do sindicato, a outra que diz que é um direito coletivo de todos os trabalhadores, e a terceira corrente, que é um direito subjetivo do trabalhador. Só que é o seguinte, entendam uma coisa, essa perspectiva é de eu falar assim, eu não quero aderir a essa greve. A minha categoria deflagrou a greve. Só que, vejam, eu já falei isso na primeira aula, e estou repetindo agora. Nenhuma greve pode ser deflagrada sem que haja, sem que seja na pessoa do sindicato, vamos colocar assim. Eu não posso, e aí eu dei o exemplo lá dos vigilantes em determinado posto que estão sem salário há 2 meses, e eles simplesmente, 5, 6 vigilantes falam, eu não vou, nós estamos sem salário, vamos parar. É lícita. Essa greve, essa paralisação é ilícita, porque não teve intervenção do sindicato. Então, tem que comunicar ao sindicato, para o sindicato deflagrar a greve, em nome daqueles trabalhadores que ele está representando. Tá? Mas, mesmo que o sindicato deflagre a greve e eu manifeste a minha vontade, que eu quero paralisar, se amanhã ou depois eu mudar de ideia, eu posso voltar a trabalhar, naquela perspectiva do direito de greve como um direito subjetivo. Tá? No Brasil, nós temos um modelo que somente o sindicato convoca a greve. É lógico que há necessidade de uma assembleia. Há uma necessidade de você absorver a autonomia da vontade coletiva da sua categoria para saber se eles querem a greve ou não. Né? Não basta o sindicato deflagrar a greve e a categoria inteira não quer a greve. Ou o grupo de trabalhadores da Volks não vai aderir à greve. Então, se o sindicato deflagra uma greve sem fazer uma assembleia antes, sem chamar os trabalhadores antes para uma realidade, qual a legalidade dessa greve? Pode ser até legal, na verdade, mas qual a representatividade para esse movimento grevista? Zero. Qual a aderência desse movimento grevista? Zero. Primeiro que entendam uma coisa, sindicatos metalúrgicos tá conversando com os sindicatos das montadoras do Estado de São Paulo.
negociando o índice de reajuste de salário, 13º e férias. Nessa negociação, a categoria inteira não está participando, é só os dirigentes sindicais. Até por assembleia, eles deliberaram quanto eles quiseram. Ah, agente trabalhador quer 10%. Votaram lá, cláusula por cláusula, em uma assembleia, o quanto eles queriam, o quanto eles pretendiam. Só que depois dessa votação, a negociação ficou lá para os dirigentes sindicais de cada um dos sindicatos, um que representa o empregador, outro que representa o empregado. Os trabalhadores estão assim, olha, a minha categoria escolheu que são todos esses direitos que eles querem, com esses reajustes aqui. E os empregadores falaram, olha, todas as montadoras do Estado de São Paulo querem esses direitos aqui, com esses reajustes aqui. Nesse momento, quem está participando da negociação são os sindicatos. A negociação não surtiu efeito. Aí o sindicato comunica a categoria e fala, olha, é o seguinte, fazer uma reunião, uma assembleia geral para dizer o seguinte, olha, a gente está postulando 10% de aumento. As montadoras querem dar 2%. Nós não vamos concordar com isso. A gente aceita uma reunião interna deles. O mínimo que a gente pode até baixar dos 10%. Mas o mínimo que a gente aceita é 5%. E volta para... Tudo bem? Tudo bem. Não, se for 5%, nós aceitamos. Isso numa assembleia. Volta para a mesma negociação sem a categoria. Aí os dirigentes sindicais têm acordo? Não tem acordo. Não chega num 7, não chega num 5, não, é 2, é 2, é 2, não é 3, é 3, é 3, eu quero 7, 7, 7. Não chegou no meio termo, que seria o 5, que a categoria já decidiu. Bom, aí o sindicato volta para a sua categoria e diz, olha, realmente nem os 5 eles querem, eles estão, não saem da sua posição, eles querem os 3% mesmo de aumento, não nos resta outra alternativa senão deflagrar uma greve. Aí coloca todos os trabalhadores lá, chama em assembleia, podemos fazer greve? Levanta o braço quem quer sim, levanta o braço quem quer não. Aí, maioria quer sim, então vamos deflagrar a greve. Então, é mais ou menos assim. Então, sempre que tiver greve, antecedeu um procedimento ou um processo, se for de cunho econômico, um processo de negociação, obviamente, que restou infrutífero. Certo? Beleza. Então, a lei de greve, ó, é a lei 7783 de 1989. Eu chamo a atenção aqui para o artigo 9º, e aqui nós temos também o artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 37, no inciso 7, da CF de 88. Artigo 37, pessoal, é sempre do funcionalismo público. Coloque na questão do direito do trabalho, né? Sempre do funcionalismo público. ILC complementar, a lei complementar 19 de 1998. Certo? E ali fala assim, o direito de greve, lá no artigo 37, no inciso 7º, esse artigo 37, inciso 7º, o inciso 7º foi incluído pela emenda, emenda constitucional 19 de 98, e esse inciso 7º fala assim, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Olhem só, isso para o funcionalismo público. Há direito de greve? Sim, há. Esse pessoal, há direito de greve? Há sim. Existe lei que regulamenta isso? Esse exercício da greve no funcionalismo público? Não ainda. Professor, mas eles podem entrar em greve. Como é que faz aí? Aplica-se a lei 7783 de 89. Então, olhem só. O movimento grevista é permitido para o funcionalismo público
é permitido. Mas que legislação que regulamenta esse movimento grevista do funcionalismo público? Bom, o artigo 37, ele se remete a uma legislação. Ele fala em legislação específica. Então, não é norma constitucional de eficácia plena. Ela é eficácia contida porque ela depende de regulamentação. Essa legislação específica, de 1988 até os dias atuais, que seria a Lei de Greve do Funcionalismo Público, nunca existiu. Nunca existiu. E aí o STF, no mandato de injunção, mandato de injunção é justamente aquele em que a Constituição se refere a uma legislação que não foi editada ou que não foi criada pelo Poder Legislativo. E, de certa forma, o mandato de injunção serve para poder regulamentar aquela situação que está lacunosa ali na sociedade. Então, nunca houve uma legislação específica da greve do funcionalismo público, e o STF, no mandado de injunção 708 no Distrito Federal, ele diz assim: enquanto não houver uma lei específica de greve para o funcionalismo público, aplica-se a Lei 7783 de 1989 e os seus requisitos legais. Ó, vejam só, aqui está lá no artigo 37, ó, direito de greve, exercício nos limites, nos termos e nos limites da legislação específica. Essa legislação que nunca ocorreu. E aí o STF, por mandado de injunção 708 do Distrito Federal, disse: enquanto não houver essa legislação, aplica-se a Lei 7783 de 1989, que é a legislação que cuida do direito de greve para os trabalhadores urbanos e rurais. Certo? Então, olha só, isso é uma bela pergunta de OAB de concurso público. O artigo 142 da Constituição Federal, ele vai dizer assim: é proibido, deixa eu pegar aqui o artigo 142, ele vai dizer assim: para as Forças Armadas, né? Para as Forças Armadas, para as forças, então vai falar assim, ó, lá no inciso 4º, artigo 142, inciso 4º. Olha lá, Forças Armadas. Aí vai falar no inciso 4º. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Aliás, pessoal, olha só que interessante, está aqui, ó. O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado aos partidos políticos. Aí fala alguma coisa aqui, ó. O militar que não... Esse artigo 142, se vocês derem uma lida, ele fala da questão do militar não participar de movimentos políticos. Sabe essa discussão que deu do ministro Pazuello, que ele deveria ser punido pelo comando do Exército, porque ele participou de um movimento político junto com o Bolsonaro, e ele não foi político? É por conta dessa regrinha do artigo 142. Só que o comando do Exército resolveu não puni-lo, né? Mas é por conta do artigo 142 da Constituição Federal. Mas aqui, para mim, importante é que os militares não das Forças Armadas e os militares dos estados e Distrito Federal, e aí inclui Polícia Militar, etc. e tal, não podem ser sindicalizados e nem fazer movimento grevista, né? Porque não poderia, né? Por vários motivos, porque você pode ter um abuso do exército do excesso da força, seria um movimento armado, a nossa Constituição não permite, né, o movimento paramilitar, enfim, tem uma série de situações aí que é proibido, que eu acho que é razoável, né? É uma força de segurança nacional, a gente já visto que quando você vê aí
ilicitamente polícias militares, que até então não existia isso, mas passou a existir, a vida da sociedade era dinâmica, ilicitamente militares fazendo greve, eu já visto o que já aconteceu no Ceará e etc. e tal, o tamanho do rombo da sociedade, a polícia militar, que faz com assalto, com violência. Então, por isso que a Constituinte elegeu que o militar não pode fazer greve. O direito à greve, né, é um direito fundamental social consagrado no artigo 9º da Constituição Federal. O direito à greve é um direito fundamental social consagrado no artigo 9º da Constituição Federal. É assegurado o direito à greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre o interesse que devam, por meio dele, se defender. No que se admite é o interesse econômico, como eu disse aqui. E aos trabalhadores, não é ao sindicato. Portanto, a necessidade de assembleia. A lei definirá os serviços e atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Os abusos cometidos sujeitam-se os responsáveis à lei. Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Não pode se admitir, por exemplo, o cometimento de crime de lesão patrimonial nem para alguém sob a bandeira de que está fazendo greve. Tá? Então, guardem isso, é um direito social fundamental, o tamanho e importância da greve. A abusividade do direito de greve, ela está, grosso modo, retratada aqui, até porque o parágrafo 2º fala, os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Então, olha só, abusividade do direito de greve, né? A greve, eu falei para vocês, para ela ser considerada lícita, nosso sistema jurídico só reconhece ela no aspecto econômico profissional, por enquanto. Se for nessa visão ou nessa concepção de greve, ela nunca vai ser, não é só isso, obviamente, mas ela nunca vai ser considerada abusiva ou ilícita, né? Mas não é só isso, não. Ela pode ser considerada abusiva, mas não ilícita. A greve pode ser considerada abusiva, mas não ilícita. Abusiva porque não respeitou os requisitos da Lei 7783 de 1989, mas não ilícita. Tá? Mas a gente vai ver como é que é isso. A greve deve respeitar. O que a greve deve respeitar? Letra A cessação coletiva de trabalho, ou seja, a paralisação de serviços, por motivo reivindicatório profissional, econômico profissional, aquilo que eu tenho batido na tecla. Tá? Que a greve tem que ter um cunho econômico profissional. Nosso sistema não admite uma concepção, por hora, político-trabalhista, ou de ideologia política, ou qualquer coisa nesse sentido. Certo? Aí o artigo 14 da Lei 7783, eu vou pegar aqui para vocês, ela vai trazer aqui algumas outras condições. Então, Lei Ordinária, 1989. Marquem aí, artigo 14 da Lei 7.783. Olha lá, ó. Constitui o abuso ao direito de greve. Um abuso de um direito não é igual à ilicitude de um direito. A ilicitude passa daqueles conceitos de não ter forma prescrita em lei, né?
a inulidade do negócio jurídico, enfim, uma série de situações lá. O abuso do direito é o exercício que ultrapassa suas limitações. É como está lá no Código, no artigo civil, no Código Civil, por exemplo, no artigo 187 do Código Civil, que diz que alguém pode ser responsabilizado por abusar de um direito. Então, eu tenho um direito, que eu não posso ultrapassar uma determinada linha, uma determinada margem daquele meu direito. A grosso modo, é isso que o artigo 14 da Lei 7.783 está dizendo aqui para mim. Olha, eu dou o direito de você exercer a greve. Só que eu crio certas limitações. Eu enquadro você em certas condições, que a maneira que você ultrapassa essas condições, você não está ilicitamente exercendo o seu direito de greve. Não é um exercício ilegal do direito de greve, mas há um abuso do seu direito. Há um abuso do seu direito. É a mesma regrinha, a mesma ideia que está lá no artigo 187 do Código Civil, quando trata de responsabilidade civil. É a mesma ideia. Então, constitui-se abuso do direito a inobservância das normas da presente lei, bem como a manutenção ou paralisação após a celebração do acordo ou convenção coletiva de trabalho. Olha só, que interessante. Os caras deflagram greve porque antes da greve existia uma tentativa de negociação que estava sendo frustrada. A negociação desemboca numa contratação coletiva, que é acordo coletivo ou acordo coletivo. Isso eu já repeti para vocês cansadamente nesse semestre inteiro. E ele está falando aqui, olha, se você continuar a paralisação, mesmo depois de ter celebrado o acordo coletivo, a convenção coletiva, você está abusando do direito de greve, o que parece óbvio. Se eu tenho uma negociação frustrada, eu exerço o direito de greve para essa negociação ter um resultado, ela atinge seu objetivo. Beleza, a greve foi legal, a gente entrou em greve, o cara queria só dar 2% de aumento, chegou em 5%, onde a gente queria, a gente formou uma contratação, um acordo coletivo, uma convenção coletiva, e a gente vai continuar paralisado o serviço por qual motivo? E aí o judiciário vem e fala, abuso do direito de greve. E lembrem-se do parágrafo 2º do artigo 9º. Os responsáveis podem ser responsabilizados sobre as penas da lei. Sobre as penas da lei significa na esfera trabalhista, na esfera penal e na esfera civil. Indenização por danos morais e materiais, o responsável por aquilo que está ali envolvido no movimento grevista. Um crime, por exemplo, de lesão ao patrimônio, um crime de lesão corporal, seja ele dirigente de sindicato ou não. Tá? Parágrafo único. Na vigência do acordo ou convenção coletiva ou sentença normativa, não constitui abuso do exercício do direito de greve a paralisação que tenha por objetivo exigir o cumprimento da cláusula ou condição. A gente chegou numa negociação, mas o sindicato dos empregadores não está respeitando essa negociação. Não está fazendo valer o direito que a gente negociou em acordo. Então, a greve continuou. Aí não tem abusividade, porque eu estou fazendo a greve justamente para que ele cumpra aquilo que ele negociou. Seja motivada pela superveniência de fato novo ou acontecimento imprevisto que modifique substancialmente a relação de emprego. Ora, a gente negociou algo, mas aconteceu um fato novo em que mudou todo o critério daquela negociação, ou toda aquela negociação. Aí, portanto, eu poderia continuar com a greve, porque houve um fato novo superveniente que muda o contexto inteiro daquilo que a gente negociou. É mais difícil de a gente verificar na prática, né? Porque aí até a parte contrária, que negociou, poderia ser responsabilizada nesse sentido. Tá? Quais as outras condições de greve? O empregador tem que ser comunicado com 48 horas de antecedência sobre a paralisação e a cessação das atividades. Então, tem que haver comunicação de 48 horas do empregador antes da paralisação.
Então, olhem só, como diz o artigo, frustrada a negociação, vou copiar e colar para vocês. Frustrada a negociação, lembre-se, eu vou ser repetitivo. Sempre antes de um movimento de greve existe uma negociação que está correndo, que está sendo tentada ser feita. E o artigo 3º vai dizer assim: frustrada a negociação, a impossibilidade de recursos via arbitral é facultada a sessão coletiva de trabalho. Só que a empresa tem que ter conhecimento 48 horas antes. Se eu não dou conhecimento da minha paralisação 48 horas antes, a greve é considerada abusiva. É uma das condições da paralisação. Nos serviços de atividades essenciais, e a gente vai ver quais são as atividades essenciais, conforme o artigo 13 da Lei 7783 de 1989, a comunicação das empresas que têm atividade essencial, como serviço ou produção de algum bem, tem que ser de 72 horas antes da paralisação. Então, olhem só, uma atividade que não é considerada essencial tem que ficar, o empregador ou os empregadores têm que ficar sabendo com 48 horas antes da paralisação. Se for atividade essencial, 72 horas antes da paralisação. Aqui, outra situação que eu vou compartilhar aqui com vocês, e é aquilo que eu falei para vocês. Sabe quando o sindicato fica lá na porta da fábrica dizendo não entra, não entra, aí os caras agridem os trabalhadores que querem entrar. Tem isso, né? A gente tem isso. Inclusive, uns tempos atrás, saiu uma reportagem no Fantástico de uns caras, acho que de Santos, o cara estava sendo processado até na esfera criminal. Aí diz lá o artigo 6º, são assegurados ao grevistas, dentre outros direitos, o emprego de meios pacíficos tendente a persuadir ou aliciar os trabalhadores a aderirem à greve. A greve está deflagrada, eu, a Luana, o Diego, vamos lá querer trabalhar. Ninguém pode me forçar, ninguém pode me impedir com violência física, eles podem me aliciar e tentar me convencer de forma pacífica. Se, porventura, eu comprovar por vídeo, por áudio, que eu estou sendo ameaçado, e isso vir parar no processo judicial, o Poder Judiciário Trabalhista pode declarar a greve abusiva. A arrecadação de fundos e livre divulgação de movimento. Então, isso também é permitido para o movimento grevista. Geralmente, os sindicatos não pedem isso, mas podem pedir uma contribuição dos trabalhadores. A divulgação, ela é livre. Olha, como eu tenho que avisar com 48 horas se a atividade não for essencial, olha, dia tal a gente vai entrar, vamos panfletar, vamos mandar por WhatsApp, então a divulgação é livre. Em nenhuma hipótese, os meios adotados pelos empregados e empregadores poderão violar ou constranger direitos e garantias fundamentais de outrem. Não pode expor a pessoa, não pode agredir, enfim, uma série de situações, né? É vedado às empresas adotar meios para constranger o empregado ao comparecimento ao trabalho, bem como capaz de frustrar a divulgação do movimento. A empresa não pode criar nenhuma situação a impedir o movimento grevista. E as manifestações e atos de persuasão utilizados pelos grevistas não poderão impedir o acesso ao trabalho nem causar ameaça ou dano à propriedade. Olha que interessante, eu não posso ameaçar, eu não posso bater, eu não posso quebrar o carro do colega que não quer entrar na greve. E isso efetivamente acontece, né? Infelizmente acontece. Efeitos da greve nos contratos individuais do trabalho. Efeitos de greve nos contratos individuais de trabalho. A principal efeito é a suspensão do contrato de trabalho. No 5º semestre, eu dei aula para vocês do que era suspensão e interrupção de contrato. Então, assim, ó, suspensão de S de sem efeito. Isso é uma ótima pergunta para exame de ordem. E interrupção, ao contrário, é com efeito. Com efeito o quê, professor? Eu não lembro dessa matéria. O contrato de trabalho continua com seus efeitos. Paga-se salário e lembre-se, suspensão e interrupção da minha prestação de serviço, eu trabalhador. Na interrupção, eu paro a minha prestação de serviço, mas continuo recebendo salário.
Tipo férias. Eu fico 30 dias descansando, mas não tem prejuízo à minha remuneração. Suspensão, eu paro meus serviços, mas tenho prejuízo no meu salário. Tipo auxílio-doença de 60 dias. Eu recebo um benefício previdenciário por incapacidade temporária e não recebo nada do meu empregador. Não se extingue o meu contrato de trabalho. Eu não estou falando de extinção, estou falando de suspensão ou interrupção. E por isso que é causa de suspensão, porque paraliso a minha atividade, a minha força de trabalho, eu não entrego meu trabalhador, e ele não me paga salário, causa de suspensão. Suspensão sem efeito, não recolhe fundo de garantia, enfim. A lei de greve disse para nós, ou ela diz para nós, que os dias em paralisação é causa de suspensão de contrato. Então, portanto, nos dias em que eu não estou prestando serviço, aderindo ao movimento grevista, em tese eu não recebo salário. Em tese eu não recebo salário. Só que é o seguinte, então é uma causa de suspensão determinada pela lei. É uma causa de suspensão determinada pela lei. Só que é o seguinte, os sindicatos podem ter acordado em negociação um acordo coletivo que decorreu daquela greve, e na mesa de negociação disseram o seguinte, olha, é o seguinte, a gente ficou lá, a categoria ficou parada 20 dias, etc. E tal. A gente aceita as condições de vocês, houve uma negociação que decorreu da greve, só que a gente vai fazer uma imposição, que os dias de paralisação não sejam descontados do salário. Então, por uma negociação coletiva, acordo coletivo ou convenção coletiva, deixou de ser causa de suspensão e passou a ser causa de interrupção, porque eu deixei de entregar a minha força de trabalho e não tive prejuízo ao meu salário. Isso pode ser por acordo ou convenção coletiva, eu vou colocar convenção coletiva de trabalho, pode ser por uma sentença arbitral, que é se as partes elegeram um árbitro para fazer essa resolução desse conflito, a solução desse conflito, depois do movimento grevista, obviamente, o árbitro senta e soluciona o conflito. Ou pode ser por decisão judicial, numa decisão de validade ou não da greve, o Poder Judiciário Trabalhista pode deliberar nessa sentença normativa ou nessa sentença judicial se os dias poderão ou não ser descontados da folha de pagamento, os dias de paralisação. O que eu quero que vocês entendam é que se por algum motivo não houver descontos dos dias de paralisação, vira-se causa de interrupção. Mas a lei, a priori, diz que é causa de suspensão de contrato, ou seja, paralisou as atividades, não ganha o salário daquele período paralisado. Salvo exceção, se houver acordo, sentença arbitral ou decisão judicial. O artigo 7º da Lei 7.783 diz que é proibida a dispensa dos empregados enquanto estiver no movimento grevista. Tá? Proibida a dispensa dos empregados enquanto estiver no movimento grevista. Por óbvio, né? Que se o empregador pudesse mandar embora a galera, quem aderiu na greve ou está em greve, ele mandaria embora todo mundo, né? Não, por óbvio que enquanto estiver de greve, é proibido o movimento grevista. Inclusive, se depois de acabar da greve, você conseguir comprovar que você foi mandado embora por algum motivo de você ter aderido, imagina se o seu gerente manda um áudio para você, ó, você foi mandado embora porque você aderiu à greve, né? Óbvio que isso, para mim, daria uma dispensa discriminatória, e aí caberia um dano moral na Justiça do Trabalho, ok? Direitos e deveres dos grevistas. O piquete é permitido. Lá na porta da fábrica, colocar carro de som, de forma pacífica, obviamente. E aqui, ó, direito de arrecadar fundos para o movimento grevista, obviamente. Né?
Como eu disse a vocês, é vedado à empresa impedir a divulgação do movimento grevista e o empregador não pode contratar substitutos. Isso está na lei, também na lei dos contratos por prazo temporário, mas também está no artigo 7º, parágrafo único, eu vou colocar o único aqui, ó, da lei 7783 de 1989. O empregador não pode substituir a mão de obra que aderiu ao movimento grevista, contratando empregados com trabalho temporário. Até porque, se o empregador fosse autorizado a fazer isso, ele matava o movimento grevista. Ele acabava com o Instituto da Greve. Tornaria totalmente sem sentido o Instituto da Greve. Totalmente sem sentido. Ah, vocês ficaram em greve? Vocês vão ficar mais ou menos uns 30 dias? Então, vou contratar todo mundo trabalho temporário para substituir a mão de obra de vocês. Ora, se o Instituto da Greve é a maior arma e força que os trabalhadores têm de paralisar a prestação de serviço e, portanto, a atividade produtiva do empregador, para chamar esse empregador para uma negociação, se ele pode contratar uma mão de obra para substituir a minha, perdeu o sentido a greve. Certo? Bom, e aqui, pessoal, já está acabando, já, tá? Sei que vocês estão preocupados com a prova do Chechel, que a Luana já falou. Eu fiquei até enciumado com isso, mas a gente já acaba. Vou ter que mandar uma mensagem para o Chechel aqui. Porque o horário é pior, professor. Além disso, o Chechel falou mal de mim, e eu estou sabendo. Só teve uma... Ele falou que o senhor perdeu a habilitação, verdade? Tá vendo? E só teve uma turma que me contou isso. E vocês tinham que ter sido X9, vocês estão comigo desde o 5º semestre, imagina. Além de ter o ciúmado, eu falei, olha, me traíram, que é o primeiro 5º semestre que falou para mim, professor, o Chechel falou que você perdeu a carteira de habilitação e que o Guga jamais perderia, porque o Guga é todo certinho. Eu falei, nossa, mas eu vou falar para vocês, eu dos 3, eu acho que eu sou mais ovelha negra, viu? Mas tudo bem. O senhor descobriu quem fez a montagem do senhor? Eu não descobri. Não descobriu? Não descobri. É do laboratório. E eles falam que não, viu? Mas foi, porque a gente não fez. Não tivemos a brilhante ideia. Tudo bem. Geralmente, né, a gente sabe, assim, a origem, né? Se a gente fizesse, eu mesmo mandava pro senhor, não tem essa aí, não. Eu sei disso. Mas isso me levou até a mudar de óculos, ó, tá vendo? O meu óculos é mais quadradinho e entrar no processo de regime, tá vendo? Falei, não, meu, pelo amor de Deus, sacanagem, não é brincadeira, não foi por causa disso, não. Só tinha que comprar outro óculos mesmo. Mas eu falei, na hora que a aluna do 5º ano falou, professor, o Chechel falou mal de você lá no encontro, lá do negócio jurídico. Eu falei, o que ele falou? Eu falei, por que o Chechel inventou? Aí ele falou a realidade, ele falou, você perdeu a carteira e só ele e o Guga iam dirigindo, eles se deram mal, mas na verdade, eu fiquei tão sem graça por conta disso. Professor, eu sou bem desligado às vezes, e às vezes eu em 2 oportunidades passei, olha que perigo, mas por estar viajando na direção, passei no semáforo vermelho, assim, simples. Mas sem perceber, não estava correndo, não era multa de corrida, não era multa de nada. Aí pá, no centro, passa, tira foto, uma, aí é 7 pontos, outra, 7 pontos, aí naquela época era 21 pontos, daqui a pouco vem de suspensão da minha carteira por 3 meses. E a gente estava no esquema de rodízio. Eu falei, meu, olha, eu posso até dirigir o ônibus ou rachar a gasolina com vocês, mas dirigir eu não posso mais. Aí ficou o semestre inteiro sem eu dirigir. Mas eu não tenho. Mas o professor Murad também contou que ele contou pra gente as peripécias que ele fez, e tinha que sem acreditar, que ele foi, uma vez estava com o filho recém-nascido, voltando de São Paulo, a polícia parou, ele estava com o documento do carro vencido e com a habilitação vencida, tipo, misericórdia, Jesus. Que ele passou no sinal vermelho, bateu num cara, não, cada uva. Aí eu contei um negócio lá no mestrado, porque às vezes o Chechel é várzea também, o Guga não, o Guga é bonitinho, o Guga é o pequeno príncipe, efetivamente.
Que às vezes o Chechel saía, a gente almoçava, porque a gente tinha aula de manhã, ficava a tarde inteira na PUC sem fazer nada, quer dizer, a gente tentava ir para a biblioteca estudar, eu cochilava um pouco, o Guga estudava e o Chechel cochilava e estudava. Só que às vezes a gente falava, vamos tomar uma cerveja para assistir a aula da noite. E aí você já viu, né? Aí desandava o negócio. Mas o Guga ficava só no refri, conversando com o terninho fechado. A gente atirava tudo, liberava. Eu nem ia de terno, às vezes, né? Porque não vou fazer audiência, vou assistir aula, então, mas tudo bem. O Guga é um exemplo para todos nós. Eu tive aula num curso que a gente fez com o Guilherme, e aí eles contaram que tinha um delegado que ia com camiseta de personagem. Era na mesma turma? Não, não era, não era. Não era? Não. Aí ele falou, ele podia, ele é delegado, ele ia com camiseta de personagem. Cada dia ele ia com uma camiseta diferentona. Não. Só que às vezes é aquela tal história, eu ia assistir aula e eu tinha aula com o meu orientador, por exemplo, né? E às vezes a gente tinha tomado uma cervejinha ali à tarde, falei, será que eu tô fedendo? Aí eu sentava lá atrás, aí chupava umas balas, aí era difícil, assim, sabe? Mas, ó, isso não é exemplo para vocês, não, porque na hora de voltar a presencial, apesar que vocês são de manhã, né? Ninguém vai no bar às 7 horas da manhã para beber cerveja, né? Bom, entende? Pelo amor de Deus, né, professor? 7 horas da manhã também já é sacanagem, né? O Felipe geralmente 9 horas. Quando a gente faz prova, umas 9, assim, o Felipe abre. Eu falo, Felipe, mas já pode esse horário? Ele fala, já foi autorizado. 9 horas. Tá certo. Pois não, Greg. Já resolveu a habilitação? Já, graças a Deus. Beleza. Vamos junto. Então tá bom. Ó, seguinte, para terminar, aqui tem mais 3 slidezinhos, e aí eu entrego os slides para a Luana me cobra. A prova de vocês comigo aqui semana, Luana, você lembra? Vou ver aqui. Mas não é essa, não. 23. Ah, então tá bom. Ó, lá no artigo 9º da lei de greve, ela vai tratar lá das atividades essenciais, ó. Durante a greve, o sindicato ou comissão de negociação, mediante acordo coletivo com a entidade patronal, direta ou diretamente com o empregador, manterá as atividades da equipe de empregados com o propósito de assegurar os serviços cuja paralisação resulta em prejuízo irreparável pela deteriorização irreversível dos danos, máquinas e equipamentos, bem como manutenção daqueles essenciais, a retomada dos serviços e atividades da empresa quando a cessão do movimento. Não é atividade essencial ainda. O artigo 9º, desculpa. Vejam só, interessante. O legislador pensou o seguinte, posso fazer greve, paralisar totalmente 100% a atividade da indústria, ou da empresa, ou do comércio? Posso fazer. Só que algumas atividades, por exemplo, imaginemos que tem um forno lá, que se desligado demora 3 dias para funcionar, isso acontece, né? Imagina se aqueles empregados que fazem manutenção do forno ou são responsáveis pelo forno, todos eles aderirem à greve também. Então, o legislador, ele previu que, em acordo coletivo, há uma negociação de que essas pessoas que trabalham nessas atividades com manutenção, máquinas, equipamentos, e que pode haver um prejuízo irreparável, uma deteriorização do bem, não podem todas elas aderir à greve. E aqui o artigo 10 aí vem e fala assim, são atividades consideradas como essenciais. Tratamento, abastecimento de água, produção e destinação e distribuição de energia elétrica e gás combustível. E por que atividades essenciais? Porque o legislador estabeleceu uma espécie de cota para esse pessoal parar. Tá? Assistência médica hospitalar não pode paralisar 100%, distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos, funerária, transporte coletivo, capacitação de tratamento de esgoto. Então, aqui, olha, telecomunicações, guarda e uso de substâncias radioativas, processamento de dados ligados aos serviços essenciais, controle de tráfego aéreo, tem uma compensação bancária, atividade médico-periciais, tem uma série de situações aqui.
Eu não vou ler, porque geralmente não cobro coisas elencadas em texto de lei. Vocês sabem disso, né? Porque se eu cobrar também, é só ler o artigo 10. Não tem quais são as atividades essenciais. O que é importante é que esse rol aqui é um rol taxativo. Ele não é exemplificativo. É um rol taxativo. Significa que tudo aquilo que está no artigo 10 é atividade essencial. E somente aquilo que está no artigo 10. É um rol taxativo. Tá? E ainda com relação às atividades essenciais, o artigo 11 fala o seguinte. Opa. Ele fala assim, ó. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos e os empregadores, os trabalhadores, ficam obrigados, de comum acordo, a garantir durante a greve a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento a necessidades inadiáveis da comunidade. Ou seja, tudo aquilo que está elencado no artigo 10. Certo? Aí fala, parágrafo único, são necessidades inadiáveis da comunidade aquelas não atendidas colocam em perigo iminente a sobrevivência, a saúde e a segurança da população. Então, é assim, tem que se estabelecer uma condição, uma cota mínima de prestação de serviço para as atividades essenciais? Tem. Por qual motivo? Para não prejudicar a sociedade como um todo, e especificamente naquilo que implique sobrevivência, saúde e segurança da população. Tá? No caso de inobservância do dispositivo anterior, o poder público assegurará a prestação de serviços inadiáveis. É o poder público substituindo o privado ou alguma concessionária, caso haja uma paralisação total. Mas, obviamente, que se houver uma paralisação total de serviços essenciais, haverá interferência do Ministério Público do Trabalho e do próprio sindicato que representa, por exemplo, alguma das categorias, e haverá judicialização disso. E havendo a judicialização, se toda a categoria de serviços essenciais paralisarem 100% dos trabalhadores, essa greve vai ser considerada abusiva. E greve abusiva não tem efeito. Pode ser instituída multa pelo juiz, pode ser instituído indenização por dano moral, pode haver uma série de reflexos práticos na vida dessas pessoas, dos sindicatos envolvidos em atividade essencial. No artigo 13 fala, na greve, em serviços e atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou dos trabalhadores, conforme caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores com antecedência do mínimo de 72 horas, que é o que eu já falei. O que é importante, que é o seguinte, a jurisprudência, isso não está na legislação, ela fixou um entendimento de que ao menos 30% dos trabalhadores em atividade essencial não podem paralisar. Então, daquele rol taxativo do artigo 10, pelo menos 30% dos trabalhadores não podem paralisar. E para nós terminarmos, a questão da responsabilidade, que fala sobre os termos da lei, daquele artigo que eu li, dos participantes do movimento grevista. Então, assim, ó, o que acontece? A greve, ela não respeitada as condições, comunicação 48 horas, 72 horas, pela jurisprudência, por exemplo, para atividades essenciais, garantindo pelo menos 30% da mão de obra em atividade, ela pode ser considerada abusiva. Não ilícita, porque ela é um direito constitucional, ela é um direito reconhecido pela lei. Ela não pode ultrapassar os limites de um quadrado, vamos dizer assim, né? Só que podem haver consequências para os participantes da greve, independente dela ter sido declarada abusiva ou não. E aí, a gente vai na responsabilidade civil e criminal, e até trabalhista, se for o caso. Então, olhem só, a responsabilidade civil. Você imagina se eu sou do corpo de sindicato, ou mesmo assim que eu não seja do corpo,
eu agrido meus colegas para poder não entrar, ou quebro o carro deles para eles não aderirem à greve. Obviamente que vai caber uma ação de indenização por danos morais ou até mesmo materiais com relação a isso. E lesão corporal é tipificada no Código Penal, e crime também contra o patrimônio também é tipificado no Código Penal. Eu quebro a indústria inteira, eu quebro a portaria da indústria inteira por questões de um movimento grevista. Então, as responsabilidades, independente da greve ser considerada abusiva ou não, ela pode sobrar para os participantes. Ninguém sob a bandeira de estar de greve ou aderir ao movimento de greve tem o salvo-conduto para desrespeitar qualquer norma do direito, seja de qualquer outro ramo, penal, criminal ou propriamente trabalhista. Inclusive, se eu, por exemplo, participo do movimento grevista e quebro a portaria da empresa onde eu trabalho, eu posso responder por uma responsabilidade civil por dano ao patrimônio de alguém, prejuízo de ordem material. Tá? Eu posso responder um crime tipificado no Código Penal, lá pela deterioração do patrimônio de alguém. E eu posso até ter uma justa causa, né? Eu posso somar uma justa causa porque eu quebrei a portaria inteira sob a pecha ou sob a bandeira ou levantando a bandeira de que eu estou de greve. Isso não é permitido pelo ordenamento jurídico. O artigo 15 da Lei 7783 de 98, de 1989, fala assim: a responsabilidade pelos atos praticados, ilícitos ou crimes cometidos no curso da greve será apurada conforme o caso, segundo a legislação trabalhista, civil ou penal. Então, nesse exemplo que eu dei, eu agredi lá, eu sou do movimento grevista e um vigilante lá da portaria da empresa não deixou, né, me afrontou de certa forma, eu parti para ele, dei um monte de porrada nele lá, eu posso ter cometido lesão corporal, eu posso ter ser responsabilidade de uma indenização por danos morais, xinguei ele com tudo quanto é nome, coloquei em rede social a peste dessa questão, né, sobre a peste de eu estar em greve, e mais, né, o 482 do Código da CLT, que trata da figura da justa causa, diz que você ofender a honra ou a integridade física de um colega de trabalho é passível de justa causa. Então, eu posso ser, sim, responsabilizado nas 3 esferas, independente da greve ter sido declarada abusiva ou não. O sujeito que participa da greve tem que observar os preceitos legais. Aliás, na lei de introdução do Código Civil, né, tem lá um preceitozinho que diz que ninguém se excusa da responsabilidade da lei por desconhecê-la, né? Então, um negócio assim. Ninguém pode alegar ignorância para não ser responsável por aquilo que o comando legal determina, né? Então, obviamente que se eu causo prejuízo, machuco alguém, eu posso, ou eu causo uma lesão corporal, qualquer coisa que esteja cometida em âmbito de outra legislação, eu não posso ser defendido ou eu não posso alegar a minha inocência pelo simples fato de eu estar em greve. A greve não é um salvo-conduto para eu sair anarquizando absolutamente tudo. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha de greve para dizer para vocês. Então, é isso. E aí até a prova, né? Professor, no caso, a empresa também, ela pode, por exemplo, meu marido trabalhava na Sebrae. O senhor falou do forno, né? O forno lá não pode parar, porque senão quebra tudo os vidros lá dentro, vira um inferno que não tem, assim, é um inferno. Eles fazem, acho que quebrou uma vez já aqui em Caçapava, eles fazem de tudo, e já é praxe, quando tem greve ali, os caras do forno, eles ficam ali dentro. Então, se tinham 2 ou 3, eles ficam dormindo e revezando. Aí teve um ano que o movimento grevista pegou muito pesado. O que eles fizeram no ano seguinte? Eles fizeram um plano de ação, e aí todos os supervisores, né, que eram um cargo de confiança, treinaram nas máquinas essenciais, e a partir do momento que teve a greve, eles ficaram lá dentro. Então, eles deram um kit para eles de colchonete, roupa, higiene pessoal, e eles, tipo, não podiam sair. Tanto que meu marido, um dia lá, ele
Tava quase no fim da negociação, ele falou, o quê? E veio embora, deu a louca nele. Mas eles ficaram lá, os caras ficaram uns 4 dias dentro da empresa. Olhando pela perspectiva da greve, da empresa ter prejuízos, isso é aceitável? Você diz dos trabalhadores terem dormido lá, é isso? Eles ficam lá dentro, eles ficam dormindo. Assim, dos caras do forno já ficaram, acho que 13 dias aqui em Caçapava. Ficou negociação e os caras ficaram 13 dias dentro da fábrica. Tanto que tinha plano de entrar de helicóptero. Eles já tinham, no plano da empresa, tinha um helicóptero para colocar os caras do forno lá dentro. É interessante isso, Sara, porque tem duas coisas aí que são interessantes. Primeiro que a liberdade, e por isso que o direito é mágico, na verdade, assim, de certa forma, vocês vão se enfrentar com relação a isso. Primeiro que eu posso partir da premissa que o indivíduo tem o seu poder de decisão de querer ficar lá dentro e não aderir ao movimento de greve. Por isso daquela concepção que é um direito de ordem subjetiva do trabalhador, dele aderir ou não, para quem segue essa corrente. Mas, por outro lado, você, de certa forma, o exigir ou permitir que a pessoa fique 14 dias dormindo dentro da fábrica para não desligar o forno, será que não há um abuso do poder aí diretivo do empregador? Será que isso não gera um dano moral no sentido de que, olha, eu não tenho nada a ver com o risco da sua atividade econômica? Então, será que não teria outro meio dessa empresa entrar com uma ação judicial para postular isso em juízo? Porque vejam só, se essa empresa faz uma ação judicial para dizer em juízo que, olha, isso está totalmente errado, está fora do parâmetro, está fora do esquadro, eu não posso deixar meu forno assim. Então, eu ingresso com uma ação pedindo ou a abusividade da greve, ou eu peço, porque não está permitindo que o pessoal do forno adentre, ou eu peço uma obrigação de fazer, enfim. Mas eu falo, olha, eu quero isso, eu quero manter o funcionamento do meu forno, pode todo mundo entrar em greve, menos o pessoal do forno. Sobre pena de pagamento, por exemplo, de uma multa de R$50 mil para o sindicato diária, se caso venha a proibir a entrada desses pessoal do forno na empresa. Veja, se o juiz fixa essa multa, você acha mesmo que o sindicato vai, ou aquelas pessoas que estão envolvidas com o movimento grevista, não vão deixar o pessoal do forno entrar? Porque quando doeu no bolso, ferrou, né? Aí deixa todo mundo. Então, é difícil, mas eu acho até que teria uma responsabilidade da empresa. Se ela não judicializa isso, porque ela tem meios jurídicos para permitir que as pessoas entrem na fábrica e saiam, né? Que é o pessoal do forno, e aí ela se mantém na inércia, porque ela acha que é mais fácil dar o colchonete todo mundo e coisa pessoal para ter higiene, o pessoal vai ficar lá. Então, acho que até geraria um dano moral nessa perspectiva. Porque o trabalhador falou, eu quero participar de greve, mas porque provavelmente o seu marido falou, entra de helicóptero, sai de helicóptero, etc. e tal, é porque o cara tem medo de sofrer uma agressão lá fora, só pode ser isso. Porque se o ambiente da greve, lá na porta de fábrica, está tranquilo, não tem por que eu querer sair e voltar, sair e voltar. Ou o pessoal está não me deixando entrar por qualquer meio, ou alguma agressão rola, alguma coisa rola ali. Aí por isso que eu ficaria ali dentro. Mas, por outro lado, eu estou exercendo o meu direito de trabalhar, mas em quais condições? Meu direito subjetivo de não aderir à greve, mas em quais condições? Eu entendo que seja abusivo, até porque a empresa se planejou por meses, assim, quando era a data base, eles foram se planejando desde o ano anterior, porque foi bem pesado. Um ano, aí no ano seguinte eles se planejaram o ano inteiro, tanto que meu marido ele ficava de hora extra para ficar treinando numa máquina lá que não era essencial, essa máquina não era essencial, mas que para o funcionamento da fábrica precisava, era uma máquina grande e tal, que tinha que aprender a mexer, ele aprendeu, e aí todos os supervisores que era cargo de confiança ficaram, e quando ia estourar a greve, a fábrica mandou mensagem para todo mundo vir para a fábrica, então foram todos os supervisores e ficaram lá dentro. Então, assim, fora os caras do forno, que são essenciais, até aí eu até concordo, porque realmente concordo em termos, né? Que é essencial, né? É uma trabalheira se quebrar o vidro lá dentro do forno, mas
o restante, aí você vê que tinha, digamos assim, uma má fé da empresa, né? Ela já se preparou para manter o pessoal preso lá dentro, né? Não foi uma coisa que aconteceu. Eu digo assim, ó, não é nem, talvez nem pela perspectiva da má-fé. A questão é o seguinte, a sua atividade econômica, o risco da sua atividade econômica, que está no parágrafo 2º, no artigo 2º lá da CLT, ela sobrepõe a dignidade da pessoa humana? Ah, mas o meu prejuízo vai ser gigantesco se ligar o forno. Mas beleza. E a dignidade daqueles trabalhadores que têm que ficar 14 dias dentro da fábrica, dormindo em colchonete, etc. e tal? Então, olhem só como o direito tem... Porque nenhum direito é absoluto. E alguém poderia falar, beleza, mas o direito de greve é absoluto, e essas pessoas que estavam em greve lá fora estavam exercendo também o seu direito de greve. Mas será que não teria um mecanismo para essa empresa judicializar essa greve e permitir, através de uma decisão judicial, que esses fornos funcionassem, que essas pessoas destinadas aos fornos tivessem o livre acesso a isso? Porque veja só, Sara, se um juiz do trabalho ou o tribunal fala assim, ó, beleza, o pessoal do forno tem que trabalhar e não pode ser conduzido de... Pô, era simples resolver, coloca a câmera lá e vê se o pessoal... Porque aquele ambiente fabril sabe quem é do forno e quem não é do forno. Quem está na greve sabe quem é do forno e quem não é do forno. Deve ser inclusive, deve ser uma profissão bem remunerada e uma atividade muito técnica, né? Então, por exemplo, você pode ter outros meios de impedir que essas pessoas entrem. Não colocar colchonete lá dentro e deixar com higiene pessoal, a pessoa não ter acesso à família. Bom, então, quer dizer, a empresa está só preocupada com o quê? Ela está preocupada com a atividade econômica dela. Ponto final. Qual o prejuízo que eu vou ter se eu desligar o forno ou se os caras que operam o forno não vai ter aqui? Mas será que ela não poderia... E aí, se isso tem prevalência sobre a dignidade da pessoa humana num momento de greve? Eu entendo que não. E pode até o pessoal falar, não sou totalmente protetor de empregados, mas eu acho que a gente, quando está no ambiente de trabalho, a gente não deixa de lado as nossas garantias fundamentais, né? Só que a gente tem que exercer com proporcionalidade. Nenhum direito vai ser fundamental e sobrepor o outro. Esse vai ser o grande conflito. Atividade econômica, preservar a atividade econômica ou a dignidade do trabalhador. Mas será que eu tenho como preservar a atividade econômica por outro meio? Judicializando, pedindo para o juiz aplicar multa, pedindo que só o forno for... Poxa, não me parece razoável nenhum juiz dizer assim, olha, movimento grevista, uma ação de obrigação de fazer. Sindicato, é o seguinte, pode continuar com a greve. Por enquanto, eu não vou declarar greve, mas liminarmente eu estou dando uma decisão aqui. Se porventura impedir o pessoal do forno de entrar, e eu como empresa falaria, olha, o pessoal do forno é o Zé, o Pedro, o João, o Lúcio, Batista. Se impedir o pessoal do forno de entrar, eu vou aplicar uma multa diária de R$100 mil no sindicato. Duvido o sindicato começar a entrar numa nesse sentido, até porque isso ia ser divulgado dentro do movimento de grevista, e os companheiros do seu marido, dos outros trabalhadores, não viriam nem ele com maus olhos, né? Bando traidor, não assumiu a greve, porque às vezes o resto não quer saber se o forno vai parar, não vai parar, né? O cara quer saber se ele vai aderir à greve ou não. E aí o cara teria até um salvo-conduto, falou, olha, foi a empresa que entrou com a ação. Eu estou vindo porque a empresa entrou com a ação e tem que manter o forno, porque senão o sindicato vai ser punido. Aí o cara poderia até falar assim, né? Eu não quero que o sindicato, o sindicato grande protetor, seja punido, né? Eu estou vindo aqui porque eu não quero que ele seja punido. Então, me parece um abuso por parte da empresa mesmo. Me parece que caberia até uma indenização por danos morais aí nessa situação. Porque, para mim, fere Tá bom, professor. a pessoa Ficou bem claro. Uhum. Podia até pedir, então, liminarmente, né? Sabendo já que a greve sempre acontece todos os anos em tal data, que é a data ali de sempre antes da data base, e aí já pede liminarmente, né? Não tinha que comunicar com 48 horas, comunicou, já entra com uma obrigação e pede uma liminar. Uma Tá. Verdade. Alguma coisa nesse sentido. Né?
despacha a petição com o juiz, explica a situação. Não é possível que a empresa não tenha meios de fazer. Tá bom, professor. Obrigada. Obrigado a vocês, então. Valeu, Então, tchau, professor. Obrigado. Até a prova, então. Até mais. Pega leve, Prova hein, fácil, professor? professor. Ah, Oi? Faz a Pega prova leve, hein? facinho. Ah, pode deixar. Acho A que, cara dele, Virgem Maria. acho que semestre que vem sou eu de novo, né, Luana? O previdenciário. Ah, não sei. Ah, você falou que sua chefe não dá aula de manhã? Ela falou pra mim, né? Vamos Que ver. ela não dá de manhã. Quem sabe online ela dá, né? Então tá bom. Tá bom. Tchau pra vocês, então. Um abraço por enquanto. Tchau, tchau.